Olá, galera, primeiro ano do ensino médio. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre relações, né? Relações dentro de um produto cartesiano. Então, na última aula, o que nós vimos? Um produto cartesiano entre dois conjuntos. Vamos imaginar que nós temos aqui o conjunto A com os elementos 0, 1, 2 e 5. E vamos ver o conjunto B com os elementos 0, 2, 3 e 4. O que seria o A cartesiano B? O produto cartesiano A cartesiano B. O A cartesiano B seria a relação de todos os elementos do A com todos os elementos do B. Então eu tenho aqui, ó, 0 e 0, 0 e 2, 0 e 3, 0 e 4. Depois o número 1. 1 e 0, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. Depois o número 2. 2 e 0, 2 e 1, 2 e 3, 2 e 4. Depois o número 5. 5 e 0, 5 e 1, 5 e 3, 5 e 4. Fecho aqui, fecha a chave. Bom, esse aqui é o produto cartesiano A cartesiano B. Da mesma forma, eu poderia ter B cartesiano A, só que aí o elemento que viria primeiro são os elementos de B. E os que viriam em segundo dentro do parênteses seriam os elementos de A, tá certo? Então vamos lá. O número de elementos do conjunto A são 4. O número de elementos do conjunto B também são 4. O número de elementos de A cartesiano B é justamente o NA vezes o NB. Número de elementos de A vezes o número de elementos de B. 4 vezes 4 dá um total de 16 elementos. 16 pares eu tenho aqui dentro. 4 e 4, 8, e 4, 12, e 4, 16. Tá bom? Um outro detalhe importante. Dentro desse A cartesiano B, eu posso retirar algumas relações, algumas ligações que podem estar acontecendo. Então, por exemplo, eu quero retirar aqui de dentro desse A cartesiano B todas as relações onde aparecem números iguais. Então, eu vou chamar de R1 é igual a todos os pares x e y, onde x é igual a y. Então, essa é a relação R1. Eu quero selecionar todos os pares onde x é igual a y. Aí eu venho aqui, ó, 0 e 0. Então, quem é o meu R1? R1 vai ser 0 e 0. Quem mais eu posso ter? Eu não tenho 1 de cá, mas eu tenho 2. E 2 e 2. R1, então, tem dois elementos. 0 e 0 e 2 e 2. Eu não tenho mais nenhuma situação onde eles são iguais. Tá? Ou seja, de onde eu tirei o R1? De dentro do A cartesiano B. Foram todos eles? Não. Foram apenas alguns que obedeceram a uma fórmula, x igual a y. Eu poderia tirar aqui um R2. Aí o exercício que vai determinar para mim o que ele quer. Quem é o R2? Todos os pares x e y, tal que x é maior que y. Pronto. Então, quem são os elementos de R2? Vamos lá. 0 é maior que 0? Não. 0 é maior que 2? Não. 0 é maior que 3? Também não. 0 é maior que 4? Também não. Nessa primeira linha eu não tirei ninguém para R2. Vou para a segunda linha. 1 é maior que 0? É. 1 não é maior que 2, 1 não é maior que 3, 1 não é maior que 4. 2 é maior que 0? É. 2 e 0. 2 é maior que 1? Também é. 2 é maior que 3, maior que 4? Não. 5 maior que 0, 5 é maior que 1, 5 é maior que 3 e 5 é maior que 4. Então, na última linha, eu vou aproveitar todo mundo.
5 e 0, 5 e 1, 5 e 3 e 5 e 4. Então, olha só. Toda vez que eu vou responder relação, eu coloco os elementos dentro dos parênteses, que são os pares ordenados, e dentro de chaves, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa R2 eu tenho 7 elementos. 7 elementos de onde? Do A cartesiano B, que tinha 16. Que tinha 16 no seu total. Mas dentro de R2 eu só tenho 7 que estão lá dentro, tá bom? Então, o que é uma relação? Relação seria eu ir lá dentro do A cartesiano B, ou B cartesiano A, dependendo do que o exercício me solicitar, e retirar dali determinados elementos, determinados pares ordenados, que obedecem a uma fórmula, que vão obedecer a uma fórmula, a uma situação de formulação, tá bom? Tudo bem até aí? Atenção, nem toda relação é função. Eu ainda não estou falando de função, estou falando de relação. Ou seja, eu estou indo lá no A cartesiano B buscando aqueles que vão satisfazer uma fórmulazinha que é o que o exercício vai me fornecer. Nessa primeira R1, o exercício me forneceu que o x tinha que ser igual a y. Na segunda, no R2, o exercício me forneceu que o x tem que ser maior que o y. Então eu fui e busquei de acordo. Pode ter um outro R3 falando que x é igual a y mais 1. E assim sucessivamente. X é o dobro de y. À medida que ele for me colocando a fórmula, eu vou lá e busco os elementos que obedecem àquela relação. Lembrando um pouquinho da aula passada, tá? Existem 4 maneiras da gente representar um plano cartesiano, né? Através do plano cartesiano, o A cartesiano B, né? Enumerando seus elementos, né? Através de um diagrama, segunda, montando uma tabelinha, terceiro, né? E o quarto seria o gráfico, o próprio plano cartesiano, tá certo? Então essas são as formas da gente representar. Qualquer dúvida, dá uma olhadinha na apostila, na página 242, que vocês têm essas representações, tá bom? Bom, gente, o que acontece? Vamos supor que eu tenha esses dois conjuntos aqui, ó. Conjunto A com os elementos 3, 5 e 9. E o conjunto B com os elementos 2, 4, 6 e 8. Se eu for fazer o A cartesiano B aqui, o que eu vou fazer? 3 e 2, 3 e 4, 3 e 6, 3 e 8. 5 e 2, 5 e 4, 5 e 6, 5 e 8. Continuando, 9 e 2, 9 e 4, 9 e 6, 9 e 8. Esse é o A cartesiano B. Porém, né, eu não vou fazer ele de novo, eu já dei uma explicação aqui sobre o produto cartesiano. Eu tenho uma relação que está lá dentro do A cartesiano B. Essa relação é a seguinte, que está aí na apostila, ó. 3 e 4, 5 e 6, 5 e 8. Então eu tenho uma relação, vou chamar ela de R1, que tem os elementos 3 e 4, os pares 3, 4, 5, 6, 5, 8. Essa é a minha relação R1, tá bom? Essa relação representa função? Não, ela não representa função. A justificativa é, tem um elemento mandando duas setinhas, isso não pode acontecer. Cada elemento pode mandar uma seta apenas. E existe um elemento no A que não está mandando, que é o 9. Não é função, mas é uma relação. Tá? Estou relacionando elementos de A com elementos de B. Nem todos os elementos de A estão relacionados, mas alguns estão. Bom, os elementos que estão mandando a setinha, que é o 3 e o 5, eles são chamados de elementos do domínio. Os elementos que estão recebendo a setinha são chamados de imagem da relação. Tá certo? Então agora, ó, presta atenção num detalhe importante. Elementos do domínio. Quem é o meu domínio dessa relação? Domínio da relação
são os carinhas que estão mandando a setinha, o 3 e o 5. Ah, Ronan, o 9 não é domínio? Ele não é porque ele não está mandando setinha. Se ele estivesse mandando setinha, ele seria elemento do domínio. E a imagem são os elementos, imagem da relação, são os elementos que estão recebendo a setinha, 4, 6 e 8. Atenção que no estudo de função, vocês também vão ter domínio e vão ter imagem, tá? Não é só a relação que tem, função também tem, tá certo? Só que na função a diferença é que o domínio vai ser o primeiro conjunto inteiro, porque todos os elementos vão mandar setinha para o segundo conjunto, tá joia? Bom, dando continuidade aqui, né, vamos analisar uma coisa, alguns exercícios, alguns exemplos, né? Imagina essa situação aqui, ó. Que eu tenho a seguinte fórmula. Ó. X e Y pertence a Z ao quadrado. Esse Z é o conjunto dos números inteiros, né? Conjunto Z cartesiano com o próprio conjunto Z. Tal que X divide Y. Tá? X divide Y. Agora presta atenção, esse conjunto é um conjunto muito grande. Ele é um conjunto infinito. Se ele pertence a Z ao quadrado, o que significa esse Z ao quadrado? O conjunto dos números inteiros a gente sabe que tem menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Se eu for procurar todos os números que o x, o primeiro, divide o segundo, dá uma analisada aqui para vocês verem. Eu vou só trabalhar com os valores positivos. Esquece os negativos, pelo menos por enquanto. Ó, 1 divide 0. 1 divide 1. 1 divide 2. 1 divide 3. Opa, desculpa, estou fazendo errado aqui. 1 divide 1. 1 divide o 2. Pronto, agora sim. 1 divide o 3, 1 divide o 4. Então, olha, só nesse começo de análise, olha quantos pares eu já tenho obedecendo a essa relação aqui, ó. Eu tenho x divide y, então x é 1, 1 e 0, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, e assim por diante. Ou seja, o número 1, ele é o divisor universal, ele divide todos os números inteiros. Depois eu poderia partir para o 2, né? Então vamos lá. O 2 divide o 0? Divide. Então 2 e 0. O 2 divide o 1? Não, não dá divisão exata. 2 divide o 2? Divide. 2 divide o 3? Não, não dá divisão exata. 2 divide o 4? 2 e 4. E assim sucessivamente, tá? Essa relação é uma relação infinita. Porque você sempre, por exemplo, o número 1 divide todos os números inteiros que existem. Como os números inteiros ele é infinito no sentido positivo, ele é infinito no sentido negativo, essa relação teria uma quantidade infinita de elementos que dariam certo, tá bom? Bom, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Tá? Dentro dessa parte de relação. Na última aula nós fizemos a aula 87, da página 249, e hoje nós vamos para a página 251. Nós vamos fazer a aula 88, tá bom? Então vamos dar uma lidinha nesses resumos aí. Relações. Consideremos dois conjuntos A e B e o produto cartesiano A cartesiano B. Se R é um subconjunto de A cartesiano B, ou seja, R está contido dentro do A cartesiano B, dizemos que R é uma relação. O que eu falei para vocês agora há pouco? Que toda relação eu vou lá dentro do A cartesiano B, buscar quem obedece a formulazinha para montar a minha relação. Ou seja, a relação está contida em A cartesiano B.
Uma relação de A em A é chamada relação de A ou relação sobre A. Se A e B são conjuntos finitos, sabemos que o número de elementos de A cartesiano B, basta pegar o número dos elementos de A e multiplicar pelos elementos de B, número de elementos de B, que a gente sabe quantos parezinhos que a gente vai ter. Não sei se vocês se lembram, no primeiro exemplo de hoje, o A tinha 4 elementos, o B tinha 4, 4 vezes 4, 16. No A cartesiano B eu tenho 16 pares, tá? Por outro lado, sabemos que um conjunto finito X tem N elementos, no total de subconjuntos de X é 2 elevado a N. Subconjuntos de um conjunto com nenhum elemento, conjunto vazio, com um elemento só, aí você faz as chaves com um elemento só. Com 2 elementos, você vai combinando. Para saber o total de subconjuntos, basta elevar o 2 ao número de elementos do conjunto. Se tiver 3 elementos do conjunto, 2 ao cubo, 8. Tem 8 subconjuntos. Tá? Se o par ordenado A e B é um elemento de uma relação R, dizemos que A está associado com B e B é imagem de A. Lembra a questão do domínio? O A3 é o domínio. O 4 é a imagem do domínio A. Tá joia? Bom, exercícios número 1. Determine todas as relações de A, que só tem o 0, com o B, 5, 6 e 7. Façam todos os pares ordenados, né? E vocês vão determinar todas as relações que existem. Com um elemento só, com 2 elementos, com 3 elementos, né? Número 2. Sabe-se que o número de elementos de um conjunto A é 3 e o número de elementos de um conjunto B é 4. Quantas relações de A e B existem? Faz a multiplicação, você vai descobrir o total de pares ordenados que tem. Ah, Rona, 3 vezes 4 dá um total de 12. Beleza. E agora você tem que fazer o 2 elevado a n, é o número de elementos. Se eu tenho 12 pares, 2 elevado a 12. Faz o cálculo aí que você vai ter o total de subconjuntos dessas relações. Número 3. Dado o conjunto A, 1, 2, 3, e a seguinte relação de A em R, R igual a 2 e 1, 3 e 1, 3 e 2, desenhe essa relação por diagramas de flechas, o gráfico cartesiano. Vocês vão montar um diagramazinho de flechas, vão montar os gráficos, né? Diagramas de flecha na A e o gráfico de linhas montando os pontinhos na B. Vocês têm exemplos aí também na parte teórica, tá joia? Exercício 4, tá falando conjunto A 0, 2, 4, 6, o B 1, 3, 5, 7. Consideremos a seguinte relação de A em B. 0 e 1, 4, 5, 4, 7. É uma relação que está dentro do A cartesiano B. Quem é o conjunto de partida? Quem é o domínio? Vocês vão escrever aí. Domínio igual, abre chave, escreve. Quem é o conjunto de chegada? Quem é a imagem? Quem recebeu os setinhos? Imagem, abre chave, escreve quem é a imagem. Qual é o domínio da relação? Qual é a imagem da relação? Detalhe, conjunto de partida é o A. Tá? Não é quem está mandando a flechinha, não. Na letra A, conjunto de partida é o próprio conjunto A. Na letra B, o conjunto de chegada é o próprio conjunto B. Domínio e imagem é a C e a D. Tá joia? E o exercício número 5. Conjunto A 0, 1, 2 e 3. O conjunto B 2, 4, 5, 6. A sentença aberta x ao quadrado mais 1 tem que ser menor que y. Escreva a relação de A em B, definida por essa sentença aberta. Se vocês quiserem fazer o A cartesiano B primeiro, fica melhor. E depois vocês têm que analisar o x. Eleva o x ao quadrado, soma 1 e vê se ele é menor que o y que está do lado. Se ele for menor, ele participa da relação. Se ele não for menor, ele não participa da relação. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Façam essa aula. Bons estudos e qualquer dúvida eu estou à disposição. Forte abraço.